Pai, agora em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti esta congregação. Eu peço agora que a Tua mão venha sobre a Tua igreja e que o Espírito Santo fale aos corações aqui, Senhor. Fale a cada vida aqui em nome de Jesus. Venha com o Teu poder, com a Tua palavra, e ministra a cada pessoa, a fim de que os nossos corações, que as nossas vidas sejam tocadas, marcadas pelo Senhor. Pedimos a direção agora do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 é o texto que nós vamos ler. Mateus 6, 9. Nós vamos fazer a leitura desse texto, irmãos. Eu peço, não conversem, não se distraiam. Vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria mesmo que vocês se concentrassem na palavra, por favor. Amém? Porque não é só você que se distrai, né? É você e o outro que está do seu lado. Então não converse, tá? Vamos evitar conversas. Vamos prestar atenção na mensagem do Senhor. Deixa eu te falar, um lugar bom para conversar é uma lanchonete, né? Convida o irmão, vai com ele numa lanchonete, aí você pode conversar à vontade, bater um papo. Mas agora nós estamos na presença do Senhor e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu lembrar-lhes aqui algo importante. Na próxima sexta-feira, no boletim, haverá uma vigília, mas essa vigília não vai acontecer, tá bom, irmãos? Então desconsiderem o aviso do boletim da vigília da próxima sexta-feira. Ela não vai acontecer, ok? Então é só para avisar os irmãos. E uma outra coisa também é o nosso Instituto Bíblico. Nosso Instituto Bíblico, as inscrições ainda estão abertas. Você que tem interesse em estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, não perca esse instituto, tá bom? Está sendo um instituto, estamos trabalhando para dar o melhor para vocês. E esse ano eu creio que Deus vai falar muito ao coração dos nossos estudantes aí. Então não percam, estejam firmes aí, façam a sua inscrição ao término do culto lá atrás. Acharam Mateus 6? Então, com toda reverência, com todo silêncio, com toda atenção, leamos a palavra do Senhor no verso 9. Esta é a oração de Jesus, ou a oração que Jesus tem ou ensina como modelo. Diz então o verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é interessante o verso 14 que ele diz: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus vai ensinar esta oração, e esta oração, ela não é ensinada a fim de que possamos usá-la continuamente na sua repetição, como algumas pessoas inclusive pensam, pensam que pelo fato de Jesus ter ensinado a oração do Pai Nosso, essa oração é a que deve ser feita, e aí faz a oração do Pai Nosso e fica repetindo, e não entendeu o propósito desta oração. Mas na verdade,
quando Jesus dá esta oração, ele está dando um modelo. Ele está falando o que significa orar. Ele está ensinando a orar através desta oração. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus não apenas ensina-nos a orar. Hoje, se uma pessoa chegar para você e falar assim: vem cá, você pode me ensinar a orar? O que é orar? Como orar? Você vai falar: bem, orar é falar com Deus. E você pode falar com Deus da sua maneira. Não precisa muitas palavras. É interessante porque essa mesma pergunta foi feita para Jesus, esse mesmo pedido de ensinar a orar foi feito a Jesus. Só que a resposta de Jesus foi diferente da nossa. Jesus começou a fazer esta oração do Pai Nosso. Como é que a gente ora, Jesus? Vocês vão orar assim, não? Pai Nosso que estás nos céus, e aí ele discorre a oração. Porque o que Jesus está querendo mostrar é que há um princípio da humanidade nesta oração. Aliás, há um princípio de oração na humanidade. Desde Gênesis, esta oração do Pai Nosso tem sido feita. Desde Gênesis, o clamor do coração que busca a Deus deve ser a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Porque o que Jesus está querendo nos ensinar é que a ideia é que quando nós vamos nos reportar a Deus, devemos buscá-lo como Pai. Devemos olhar para Ele como um Pai. E a ideia de Pai significa aproximação, proteção, cuidado. Mas também significa intimidade. Então, quando Jesus começa a oração colocando o Pai nesta condição, colocando Deus nesta condição paternal de Pai, Jesus está falando: bem, quando você fechar os seus olhos, reconheça o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como Pai, porque Ele é Pai. E ser Pai significa estar próximo, significa proteção, significa cuidado, significa zelo, porque Deus olha para os seus. E aí Ele diz: bem, Pai Nosso que estás nos céus. E esse conceito de céus, principalmente para o judeu, é algo muito complicado, porque à medida do pecado, o céu vai se distanciando. E parece até para nós que quando a gente fala que Deus está nos céus, parece que Deus está lá longe, né? Muito longe da humanidade. E na verdade, acaba sendo isso mesmo, porque Deus se distancia da humanidade por causa do pecado. O pecado é que faz essa separação entre nós e Deus. E quando Jesus começa a nos ensinar a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, parece que está havendo aí um contrassenso. Porque ao mesmo tempo que Ele é Pai, e Pai nos fala de proximidade, de intimidade, Ele está dizendo que este Pai está nos céus. Mas o que Jesus está querendo dizer, que os céus, na verdade, não é a questão da distância, mas o modelo de existência, onde Deus está. O céu é o ambiente da perfeição. O céu é o ambiente da plenitude. Pai Nosso, que está nesse ambiente da perfeição. O Senhor é Pai. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. E na oração de Jesus, Ele está dizendo que quando nós vamos nos reportar a Deus, quando vamos buscá-lo, devemos reconhecer quem Ele é, onde Ele está e quem nós somos. Porque esse é o primeiro passo. E aí Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. A ideia da oração, a oração tem um propósito, a oração tem um objetivo. O objetivo da oração é que o nome de Deus seja santificado. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
E a partir daí, a oração vai discorrendo em cima da ideia da santidade, da santificação do nome de Deus. Portanto, irmãos, quando nós vamos buscar a Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós só podemos buscá-lo em santidade. Nós estamos estudando pela manhã, estudamos nesses 2 últimos domingos, hoje encerramos, sobre santificação. Não há como chegarmos a Deus senão pela santificação, e é por isso que o Senhor está dizendo, Jesus está falando, Senhor, santificado seja o teu nome. O que Jesus está dizendo? Bem, você quer buscar a Deus? Então busque em santidade, porque o nome dele precisa ser santificado. E na verdade o nome de Deus foi escrito na vida dos seus. Ele escreveu o seu nome nos seus filhos. Portanto, a santificação do nome de Deus é uma questão de obrigação, de responsabilidade daqueles que levam o seu nome. Venha a nós o teu reino. Parece que também estamos em contrassenso, porque aquele que ora para um Deus todo-poderoso, e nisso está a base da nossa fé, porque nós entendemos que o Senhor que nós cremos e servimos, Ele é todo-poderoso. Sim ou não? Sim. Alguns creem que sim, né? Ele é todo-poderoso ou não? Quem acha que Ele é todo-poderoso? Amém. Aumentou, olha só como é que o pessoal é bom, né? Ele é Deus todo-poderoso. Nós cremos nisso. Agora, se Ele é todo-poderoso, quando a gente, nessa oração de Jesus, quando Ele fala, venha o teu reino, parece que não há muita necessidade de fazermos esse tipo de oração, porque já que Ele é todo-poderoso, por que venha o teu reino? Mas na verdade, Jesus está ensinando um outro princípio fundamental. Jesus está pregando o Evangelho com esta oração. Porque Ele vai dizer, bem, a vontade de Deus, o reino de Deus é feito. Venha o teu reino. Ele pode vir. Como que o reino vem? Seja feita a tua vontade. Você sabe como que o reino de Deus é feito? É vindo com a vontade de Deus executada. Se nós não fazemos a vontade de Deus, não há o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando Jesus fala isso, Jesus está falando entre linhas. E olha que haja linhas, nessas entrelinhas. Olha o que Ele está dizendo. Ele está falando, bem, a criação foi feita para a glória de Deus. Gênesis 1, quando Deus começa a criação, em Gênesis 2, Ele continua a criação, e a Bíblia diz, lá no finalzinho do capítulo 2 de Gênesis, e viu tudo quanto Deus tinha feito, e era muito bom. A ideia é que, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, criou todas as criações da sua terra, Ele então, e dos céus, Ele olha para tudo, para toda a sua criação, e Ele fala, bem, a minha criação é uma só com a minha vontade, a minha criação é perfeita, a minha criação é absoluta, é total, é plena. Ótimo, a minha criação, ela está de acordo com a minha vontade. Isso significa que o reino de Deus estava totalmente estabelecido sobre a terra. Porém, entra o pecado no mundo. Porque a Bíblia diz que Deus coloca no Éden uma árvore do conhecimento de quê? Do bem e do mal. Não é uma árvore do mal, é uma árvore do bem e do mal. E ao lado desta árvore há uma outra árvore chamada árvore da vida. Porque Deus sempre vai trabalhar com esse tipo de dualidade. Porque Deus sempre está dizendo para o homem, você tem o poder de decidir. Porque você é a minha imagem conforme a minha semelhança. Você é o que eu sou. E você tem que decidir. E nós temos o poder de escolha. Só que a Bíblia diz que nós escolhemos o mal.
nós escolhemos a pior parte. Escolhemos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolhemos praticar o mal. Comprometemos a nossa existência. A terra se tornou maculada pelo pecado. A terra está agora deformada. Os homens já não mais se parecem com Deus. Já não mais são imagem e semelhança de Deus. A humanidade agora está vivendo com cara de pecado, com cara de morte. Então agora, a Bíblia diz que nos tornamos inúteis. E a criação agora sofre, porque o pecado está no mundo. E não preciso aqui convencer ninguém de que nós estamos vivendo tempos de pecado. Porque nós sabemos muito bem que nós estamos em um contexto de pecado em que o pecado está imperando sobre a terra. Nós podemos ver isso todo dia, toda hora, em todo lugar. Então nós sabemos que quando Jesus fala, venha o teu reino, Jesus está olhando esse contexto, o contexto da deformação da humanidade, do pecado, da opção, da escolha do homem pelo pecado, porque todos optaram pelo pecado, todos optamos pela morte. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós, como seres humanos, nos tornamos escravos do pecado e da morte. Agora, Deus precisa fazer algo pela sua criação. Então, Ele envia o seu Filho, o Verbo eterno, que se fez carne, a palavra de Deus, que deu forma à criação, porque a Bíblia diz que foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz que foi por Ele, para Ele, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Foi por meio da palavra que todas as coisas vieram a existir, por causa de Jesus. Então vem Jesus e se torna o modelo da criação, porque a criação agora está deformada. Jesus não apenas se torna um representante dos homens, Jesus se torna o modelo, ele se torna a representação da criação de Deus. Por isso, o apóstolo vai afirmar que ele é o primogênito da criação. Porque agora se há uma criação que Deus pode olhar e falar, e viu Deus que é bom, é em Jesus. Por isso, no batismo de Jesus, por João Batista, a afirmação divinal é: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque o Pai vai olhar para uma criatura perfeita, para uma criação plena. Porque Jesus se torna na terra o primogênito da criação. E agora, como uma criatura perfeita, como a representação de toda a criação, Jesus então morre na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte. E como a criação pecou, a criação precisaria morrer. E agora Jesus toma a morte da criação nas suas mãos e vai para a cruz do Calvário. Ele, que não tinha pecado, que se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Agora entenda isso. Quando Jesus faz isso, Ele está dizendo: bem, com a minha morte, eu morri em nome da criação. A criação deformada, ela pode ser agora aperfeiçoada. O aperfeiçoamento da criação significa: venha o teu reino. Ou seja, a única possibilidade do reino de Deus vir à terra é por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então agora, todos aqueles que se colocam debaixo da cruz, todos aqueles
aqueles que se encharcam na morte de Jesus, se ungem com o seu sangue, estes então experimentam a morte e experimentam uma novidade de vida. Ou seja, agora fazem parte do reino de Deus e agora a oração de Jesus faz sentido. Portanto, todas as vezes que nós formos orar, todas as vezes que nós vamos buscar a Deus, a nossa oração tem que ter um alvo. Sabe qual é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto não houver o estabelecimento da vontade de Deus na terra, não haverá reino de Deus na terra em plenitude. Deus governa através daqueles que foram restaurados. Deus governa através daqueles que foram redimidos. Por isso, na oração de Jesus, ele começa dizendo: Senhor, o teu nome precisa ser santificado. Mas para o teu nome ser santificado, o teu reino precisa vir. Porque o teu nome é santificado com o estabelecimento do teu reino. Mas para o teu reino vir, a tua vontade precisa ser executada. E a tua vontade só pode ser executada quando a criação for restaurada. Porque a criação pecou, a criação te desagradou, a criação está deformada. Não é apenas o homem, é toda a criação. Por isso, Paulo vai dizer que a criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque o homem é o responsável direto pela criação. O homem se torna o responsável desde Gênesis por toda a criação. Agora, nessa oração de Jesus, ele vai dizer: seja feita a tua vontade. Jesus está falando que quando nós oramos, nós temos que ter essa visão. A gente não pode fechar o olho e olhar para o nosso umbigo. Senhor, me dá um sapato de camurça que eu achei bonito naquela loja, assim, de cromo, né? Camurça é pobre. Me dá, Senhor. A gente tem que começar a orar pensando no reino. E é isso que Jesus está falando. É por isso que tudo mais que vai acontecer nesta oração tem um propósito, tem um alvo. É o reino de Deus, é a santificação do nome de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que na verdade Jesus está dizendo não é apenas um comparativo do céu com a terra, mas o que Jesus está dizendo é que assim como no céu nós podemos entrar e vencer, nós precisamos vencer na terra também. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para estar assentado com Ele ao seu lado nas regiões celestiais. Não há homem nas regiões celestiais que triunfe. Aliás, perdão, o contrário, né? Que não triunfe. Porque o homem na região celestial, ele está assentado com Cristo Jesus, assentado à sua direita, porque somos homens restaurados à imagem e semelhança de Jesus. Fora isso, nós estamos mortos em nosso espírito. Entende, irmãos? Então, quando nós falamos de assim na terra como no céu, quando Jesus fala sobre seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Jesus está dizendo: Senhor, estabeleça a tua vontade e coloque o homem na posição que ele deve estar na terra, como ele está nos céus. Porque o homem tem governo sobre os céus através de Cristo Jesus, que é o nosso parâmetro, que é o nosso modelo, que é o homem, a imagem e a semelhança de Deus. E nós podemos estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que Jesus está dizendo é o princípio da guerra espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo que nós precisamos nos alertar muito. A oração que Jesus está dizendo é: governe na terra como você deve governar nos céus. Assim como eu te coloquei assentado nas regiões celestiais, você deve governar na terra.
Não fique acanhado, intimidado com o mundo. Assuma a sua postura na região celestial, nas regiões celestiais. Porque quando nós assumimos a nossa postura na terra, como filhos de Deus, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é feita e o seu nome é santificado. Mas tem um milagre nesse negócio. Jesus, no meio da sua oração, ele vai colocar o relacionamento com o próximo. Porque para a gente governar, a gente não governa sozinho, porque nós não somos super-heróis. Nós não podemos dominar sozinho o mundo. Isso aqui não é fantasia de super-homens, que cada um aqui toma uma iniciativa e vai para onde quer. Não é assim que funciona. A igreja é uma comunidade que só pode vencer se ela estiver junta, de mãos dadas, com o mesmo Senhor, com um só propósito, uma só fé, um só batismo. Porque a igreja é uma comunidade que tem um cabeça, Jesus Cristo. Então diz a palavra do Senhor, quantas vezes, ele fala assim: porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as vossas. Nós estamos continuamente buscando perdão pelas nossas ofensas diante de Deus. E Deus está falando, através da oração de Jesus, que a maneira de Deus nos perdoar é perdoando. É isso que Ele está dizendo. Você quer ser perdoado? Perdoe. Exerça a misericórdia. E eu queria ler com você, baseado nisso, porque, irmãos, quando a gente fala de perdoar, quando a gente fala de liberar o seu coração para o seu irmão, nós estamos falando do princípio da ação do reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus funciona com perdão, o reino de Deus funciona com misericórdia. Por isso, Mateus capítulo 18, olha lá. Olha o verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até quantas vezes? 70 vezes 7. Você sabe o que significa isso aqui? Quem acha que sabe? O que significa perdoar 70 vezes 7 na Bíblia? Ilimitado. Ilimitado? Hã? 7 é número perfeito. 70 vezes 7 não significa 490. Mas tem um princípio. Jesus está falando isso aqui por causa de algo. Deixa eu mostrar para vocês. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Quando Jesus cita 70 vezes 7, Jesus está falando de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, versículo 23. Olha lá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Porque o que Lameque está dizendo é que se vingou a morte de seu pai Caim 7 vezes, a de Lameque seria 70 vezes 7, porque ele está falando de vingança. Vingança total, plena, vai acabar mesmo. Jesus está dizendo, o perdão, onde a vingança impera, o perdão
superabunda. Você não deve se vingar 7 vezes, segundo Lameque, né? Lameque fala, não se vingue 7 vezes, se vingue 70 vezes 7. Jesus fala, pois não perdoe 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. O que ele estava mostrando é que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O que a igreja tem que fazer? A igreja é o poder de Deus para acabar com a vingança, com a maldade no coração do homem. Quando Jesus ensina a oração e quando Jesus ensina o perdão, Jesus está ensinando a anulação do efeito de Lameque. Você sabe quantos Lameques tivemos na história? Quantos Lameques tivemos na história bíblica? 2. Esse, filho de Caim, que você viu que é um vingadorzinho de primeira categoria. E você tem um segundo Lameque. Você sabe o que significa Lameque? Lameque significa poderoso. Poderoso. Lameque, você vai encontrar também em Gênesis, capítulo 5. E esse Lameque, segundo que você vai ver aqui, olha só, ele está aqui no versículo 28, 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque, e depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos, eu queria viver isso aí, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Eu estava um pouco velho. Verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Agora preste atenção nesse detalhe. Todos os dias de Lameque foram quantos? Não por acaso. 777. Não por acaso. Porque esse Lameque é da linhagem de Abel, da linhagem de Sete. Esse Lameque é filho de Noé, aliás, é pai de Noé. Esse Lameque gerou a Noé. E ele tem um filho, é filho de Matusalém. E ele tem um filho, e ele disse que esse filho veio para dar descanso à terra, para abençoar a terra. Não há desejo no coração desse segundo Lameque de vingança, mas um desejo de abençoar. Quando Jesus ensina a sua oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu e você fomos chamados para reinar sobre terra e céus. E eu e você temos que estabelecer o reino de Deus com a vontade de Deus. E à medida em que nós vamos estabelecendo a vontade de Deus, as trevas vão se dissipando. Irmãos, não dá. Nós estamos em um mundo de trevas. Nós estamos em dias de caos. Nós precisamos de gente que ama. Nós precisamos de gente que tem palavra de vida. Nós precisamos de gente que tem poder de Deus para tocar corações, para falar do poder de Deus, para falar do amor de Deus. A gente não pode ser um povo que se negocia, mas a gente tem que ter a autoridade dos céus para anunciar o seu reino sobre todo homem, porque é a palavra de Deus, o poder de Deus para transformar o coração. Não se transforma com política, embora nós não devemos ser alienados politicamente. Acredito que devamos nos envolver com a política, se conhecer, mas nós não podemos negociar. A igreja não muda com um político. A igreja muda com oração e com palavra de Deus. A igreja tem que ter uma voz profética. Nós precisamos ter vozes proféticas nesta geração. Nós precisamos ter uma voz de autoridade sobre os nossos governantes como povo de Deus.
não estabelecendo nossas vontades, não requerendo os nossos direitos, mas nós estamos na terra para que venham os direitos de Deus sobre toda a terra, porque Ele é o Senhor da terra, para que os homens nos temam. Você já parou a pensar, se a igreja tiver uma voz de autoridade na terra, e a voz profética da igreja for ouvida pelos governantes, se eles ignorarem, eles sofrerão o juízo de Deus, porque a igreja tem uma palavra. Eles terão medo da voz da igreja. Uma vez eu conversando com um homem, estava ignorando a fé, a minha fé, e de repente eu falei com ele algo sobre aquilo que ele estava falando e dizendo que aquilo traria morte breve para ele. Sabe o que aconteceu? Ele falou: não, vira essa boca para lá, pelo amor de Deus. Ele temeu. Sabe por quê? Porque as pessoas temem quando nós abrimos a nossa boca na autoridade e no nome do Senhor. O mundo não teme a religião. O mundo não está temendo filosofias de vida, mas o mundo teme a palavra de Deus. Por mais que a pessoa diga que seja ateia, por mais que a pessoa diga que seja, não, eu não tenho religião, eu não creio em Deus, mas abre a tua boca na autoridade de Deus para você ver o que vai acontecer. É por isso que nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo. Precisamos reinar sobre a terra como nós fomos chamados para reinar nos céus, como filhos de Deus. A igreja, ela não vai se assentar, ela já está assentada com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Irmãos, esse mundo está sendo dominado por dominadores no mundo tenebroso. Há um mundo tenebroso sobre a terra que está dominando, e nós não podemos ignorar essa verdade. Nós, como igreja do Senhor, precisamos colocar a nossa posição e dizermos: aqui estamos. Nós precisamos abrir a nossa boca e trazer o reino de Deus. É com a palavra de Deus que o reino de Deus vai ser estabelecido. Irmão, por isso pregue em tempo e fora de tempo. Abra sua boca, não se acanhe, não fique amedrontado, não fique intimidado. Não permita que o mundo cale a sua voz. Não permita que o mundo te cale. Não fique com medo, não fique amedrontado, desanimado, porque o mundo, ele quer acabar com a tua fé. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso com a televisão, ele vai fazer isso com as notícias, ele vai fazer isso com o trabalho, ele vai fazer isso tomando o teu tempo. O mundo quer acabar com você. Não, o mundo não é seu amigo. Ele quer acabar com você. Mas você tem um Deus que te ensinou, através do seu Filho, a viver triunfantemente. Foi por isso que Jesus nos ensinou e nos deixou a oração do Pai Nosso. Quando você for fechar os seus olhos e você for orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu entendo essa oração agora. Que a tua vontade, que o teu reino venha para o coração dos homens. Mas para que o reino de Deus venha sobre os homens, o reino de Deus precisa vir sobre a sua vida, precisa vir sobre a sua mente, precisa vir sobre o seu coração. Porque se o reino de Deus não entrar em você, não mudar você, não transformar a sua vida, você não terá poder de Deus para abençoar essa terra. Você poderá ser um Lameque carregando mágoas, carregando raiva, carregando ira e dizendo: não, mataram meu pai, mas quem me matar vai sofrer muito mais, a vingança vai ser muito maior, porque ele quis pegar a palavra de Deus, que disse que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Deus não falou que quem matasse Lameque seria vingado 70 vezes 7. Aquilo ali foi vingança do coração, querendo usar a palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos vingar as nossas emoções, os nossos corações com a palavra de Deus, sendo que Deus não falou. Então, irmão, viva o reino de Deus, deixa o reino entrar em você. Tira do coração a mágoa, tira do coração a tristeza, tira do coração a angústia. Em nome de Jesus, seja livre. Deixa a liberdade de Cristo entrar em você. Deixa o perdão imperar, porque o reino de Deus acontece pelo perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Anule a vingança da sua vida.
tira a mágoa do seu coração. Aprenda a amar, porque o amor é o elo da vida do reino de Deus. Vamos ficar em pé?